a palavra para o seu Gilberto, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações. Minha gente, uma boa noite. Quando a pessoa ouviu os desencarnados, agora os encarnados, boa noite. Agora sim. Bom, os desejos primários de todas as pessoas é a felicidade, é ser feliz, progredir e ganhar muito dinheiro. Basicamente, esse é o desejo primeiro de todas ou quase todas as criaturas, não é? Que é uma forma efetiva de alcançar esses desejos, esses anseios. Uma forma efetiva para ser feliz, tudo é ser rico e próspero. Então, assim como há pessoas pobres e pessoas ricas, existem países pobres e países ricos. A diferença entre os países pobres e os países ricos não é a antiguidade do país. Alguém poderia dizer, não, o Japão é próspero, é rico, porque ele é antigo. A Índia é pobre, embora emergente atualmente, porque é um país novo. Não. Se nós analisarmos, a Índia e o Egito têm 1000 anos de atividade. São pobres. Ao contrário, por exemplo, da Austrália e da Nova Zelândia, que há 150 anos, ou pouco mais de 150 anos, eram desconhecidos. Todavia, são hoje países desenvolvidos e ricos. Então alguém poderá dizer, bom, a diferença está nos recursos naturais. Esses países ricos, eles têm muitos recursos naturais, então onde há diferença para os países pobres, também não é por aí. Se nós analisarmos, o Japão, ele tem um território muito pequeno e 80% dele é montanhoso, ruim para a agricultura e a criação de gado, porém está entre os primeiros mais desenvolvidos economicamente, o Japão. Recebe matérias-primas de todo o mundo e os exporta, transformados também também para todo mundo, acumulando então a sua riqueza. E nós podemos ir além. A Suíça não tem oceano, e não obstante, tem uma das maiores frotas náuticas do mundo, embora não tenha um oceano. Não tem cacau, mas tem o melhor chocolate do mundo. Quem gosta de chocolate, que o diga, não é? Então, não é, Francisco? O maior chocolate do mundo, ele sabe, conhece bem, né? Então, em seus poucos quilômetros quadrados, ela cria ovelhas e cultiva o solo somente 4 meses por ano, porque o resto é inverno. Mas tem os produtos lácteos de melhor qualidade de toda a Europa. Então a diferença não está na potência, na extensão do território, também não é na inteligência das pessoas, a tal diferença, como demonstram estudantes de países pobres, que emigram aos países ricos e conseguem resultados excelentes em sua educação. Então, por coincidência, o livro do Clube do Livro deste mês, que já está à disposição daqueles que se inscreveram lá na livraria, este senhor aqui, Carner, filho de escravos, ele se tornou um dos mais importantes cientistas do mundo. É uma tradução de Hermínio de Miranda, chama-se O Pequeno Laboratório de Deus. Ele, o Dr. Carner, quis apenas viver o sonho
bom de servir a sua gente e ao seu tempo, convicto de que, ao enviá-lo para a vida, Deus tinha planos a respeito dele. Filhos de escravos, se tornou um dos maiores cientistas do mundo. Então não está por aí o fato de ter nascido num país pobre, a diferença, né? Então, a Suíça é um país pequeno que passa uma imagem de segurança, ordem e trabalho, é o que o converteu na caixa forte do mundo. Hoje tem outras, que o digam os nossos patrícios, que conhecemos bem os nomes, que estão na mídia sempre, né? Que conhecem perfeitamente a intimidade dos cofres bancários da Suíça, não é? Porque existe o quê? Segurança. Eles têm segurança, então mandam os seus euros, os seus dólares para a longínqua e pequena Suíça, sabendo que estão bem guardados. Então o que é? Se não é a inteligência das pessoas, então o que é que faz a diferença? O que é que faz a diferença? Um chocolate suíço para quem acertar. O que é que faz a diferença, gente, nesses países? Olha aqui, gente, é o tema central do nosso estudo de hoje. Para não precisar escrever e para que todos leiam, utilizamos os recursos modernos da informática. Então a diferença é essa, gente. Olha aqui. A diferença está na atitude. A atitude que cada um tem consigo, com o próximo, com a coletividade, com o seu trabalho, com o seu país e com a sua religião. É um problema de atitude. Porque não importa se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou evangélico, o que vai importar é a minha atitude em relação ao meu dia a dia com as pessoas. Isso é que vai importar. Então, ao estudar a conduta das pessoas dos países ricos, se descobre que a maior parte da população cumpre as seguintes regras, cuja ordem pode ser discutida. Basicamente, a maioria cumpre essas ordens aqui. Olha só, gente, para não precisar escrever. E eu vou ler a moral como princípio básico, a ordem e a limpeza, quer dizer, não é igual aqui, que a pessoa passa junto da caixinha de lixo e joga o papel do sorvete, o jornal velho, a meio metro da caixa, né? Não é como aqui. A integridade, a pontualidade, diferente do carioca, por exemplo. O carioca tem até um ditado, ele chega às 11, marca a meio-dia, chega às 11 para começar a conversar. Não, ele marca às 11, chega a meio-dia para começar a conversar 1h da tarde. Quer dizer, é diferente. Então a pontualidade, a responsabilidade, o desejo de superação, o respeito às leis e aos regulamentos, o respeito pelos direitos dos demais, seu amor ao trabalho, seu esforço pela economia e investimento. Não necessariamente nessa ordem, mas esse elenco de virtudes, somando, é que formam a sociedade dos países ricos. Em tese, é aí que funciona, está a maioria. Será que nós, então, puxando a sardinha para o nosso lado, nós precisamos de mais leis? Não bastaria, não seria suficiente se nós cumpríssemos e fizéssemos cumprir estas 10 simples regras que estão aí? Não somos pobres porque ao nosso país falte riqueza material, não, natural, ou porque a natureza tenha sido cruel conosco. Somos sim pobres pela nossa atitude, que vem de longe. Gente, nós temos 3 safras por ano. É um país que o céu é azul, embora o calor, mas o céu é azul como tem sido nesse verão há 15 dias. A Suíça tem 4 meses de safra. O Brasil tem 3 safras por ano, que deve dar 9 meses, 10 meses, em um ano. Olha a diferença.
E é um solo, como disse o homem na carta para o rei de Portugal, em se plantando tudo dá. O problema é plantar, não é? Olha, e o nosso problema são as pequenas atitudes. Olha, eu recomendo a vocês não tomarem ônibus de manhã cedo se ele estiver lotado, porque é um ônibus que leva muito médium. Eu vou explicar por quê. Médiuns de desdobramento. Pode ver, os que estão sentados na janela estão todos desdobrados, ou seja, dormindo. Por quê? Para não ter que dar um lugar a uma senhora grávida, a um velho, enfim, uma pessoa com bolsa. Pode ver, eles são médios, estão sempre em trânsito, estão sempre dormindo ali. Então eu peguei um ônibus, tem aquele que eu já falei, né? A viagem garça, né? A pessoa levanta uma perna e quando vai descer não pode, porque já tem um pé no lugar, de tão cheio que é. Então tem muito médium de manhã cedo quando o ônibus está cheio, não é? Então, no supermercado, o brasileiro rico, em Nova York, estava lá, pegou um batom, aquele chocolatezinho redondo, que nós conhecemos aqui, vende aqui muito, pegou um batom na gôndola e abriu e comeu. Rico, que não custava alguns centes, talvez. Quando chegou no caixa, já estava o inspetor do supermercado, o policial de plantão. Ele foi para, porque tem câmeras e eles observam, né? Ele foi para o distrito, pagou $1.000 de multa, além de ficar preso o dia inteiro. Então, ele podia pagar o chocolate? Claro, gente, mas é um problema emocional de atitude errada. É aquilo de levar vantagem em tudo. Então ele fez aquilo como a gente faz aqui, tira a uva, como eu já vi a mãe abrir um pacotinho de biscoito e dar para a filha dentro do supermercado, como a gente faz, tira a uva, tira isso, tira aquilo, para provar com a maior naturalidade, às vezes na frente até de um funcionário do supermercado. O que é isso? É atitude. Um amigo meu estava numa via expressa em Nova York, 2 da madrugada, um farol alto. Daqui a pouco veio um carro da polícia e mandou parar. Quando ele explicou que estava com o farol alto, que era proibido. Quando ele deu a carteira, o guarda olhou para o colega dele, fez uma cara feia e disse: South America, brasiliano, quer dizer, ele já sabia, era do Brasil, que eles estavam acostumados. Quando entra no supermercado americano um brasileiro, eles fazem cara feia, e um funcionário costuma ir ficar mais ou menos na sombra dele para ver o que vai acontecer de irregularidade. O que é isso? É atitude. São atitudes que nós precisamos mudar se quisermos que o nosso país seja rico efetivamente. Não é? Não precisa mais nada, não dói o coração. Todas as semanas a gente vê no jornal contrabando de pássaros que não podem ser engaiolados desumanamente nas feiras. E por que existe aquilo? Por que existem CDs e DVDs falsos, piratas, e existem pássaros também caçados indevidamente fora da lei? Por que existe? Porque alguém compra. Só isso. Porque a sociedade compra. Então a sociedade é exatamente igual. Ela é corrompida, porque ela corrompe. Então falta a ela atitude. Falta a ela atitude. Não é? Jesus falou no Evangelho de Lucas, destaca-se uma fala de Jesus que indaga: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então tem pessoas que perdem a oportunidade, por exemplo, de servir uma quentinha, um copo d'água, de ajudar uma criança pobre, porque ele quer começar pelo alto, pelo máximo. Então, como ele não consegue fazer a coisa maior, porque ele não sabe fazer a coisa menor, que deveria saber, porque você não chega ao 10º degrau da escada
pulando, você tem que galgar o primeiro, o segundo, o terceiro. Então as pessoas querem fazer muito, quando se fizessem o pouco, estavam granjeando o direito, criando o conhecimento e o mérito para fazer mais. Foste fiel no pouco, o muito te será dado, disse Jesus. O problema do talento, daquele que não enterrou o talento, foi fiel no pouco. Há quem passe na vida fazendo rodízios entre ocupações sem proveito para se atordoar, esquecer-se e desafogar-se. Quem não se, olha só, gente, quem não se envolve pessoalmente com uma espécie de trabalho em favor do próximo, não progride. Eu vou repetir: quem não se envolve pessoalmente com alguma espécie de trabalho, não progride. Feliz quem serve pela alegria de servir. O Chico falou, sabe o que ele disse? Quem trabalha profissionalmente 8 horas por dia, apenas espiritualmente falando, está estacionário. Quem trabalha só para si, para ganhar dinheiro, ele tem o salário, está ali. Eu tinha um professor que ele dava aula de geografia, então ele estava escrevendo a palavra Brasil. Quando ele ia fazer a curva do B que batia o sinal, ele largava o giz, caía naquele amparo do quadro, bom dia, até a próxima aula, ele ia embora. Ele ganhava o salário do contra-cheque. O salário subjetivo, gente, e todo o trabalho, tudo que a gente faz, tem o salário subjetivo. Este salário que a gente recebe, amoedado, é o objetivo material, mas o subjetivo quem paga é Deus, conforme a nossa intenção, conforme aquilo que a gente faz. Então tem o salário da abnegação. Sabe qual é o salário da abnegação no caso do professor? É quando ele observa um aluno fraco, mas que por uma razão qualquer, por problema familiar, às vezes o pai tem problemas em casa, ele, nas horas livres, fora do horário dele, ele ajuda aquela criança. Então ele está se candidatando e receberá o salário da abnegação que Militão Pacheco, espírita, fala no livro Opinião Espírita. Quer dizer, é um salário subjetivo, que só Deus é quem paga. O Chico, certa vez, estava meditando, sentado na soleira da porta. Emmanuel chegou e perguntou: Chico, o que você está pensando? Ele falou: olha, não estou pensando em nada. Eu não estou pensando em nada. Emmanuel sorriu paternalmente e disse: se você não está pensando em nada, vamos trabalhar. Porque o trabalho, por mais insignificante, é sempre alguma coisa. E depois, às vezes, pensar em nada é tudo que os obsessores estão querendo. É tudo. Olha, o obsessor é preguiçoso, adora gente preguiçosa, ele adora gente triste, gente que duvida, gente que tem medo. O obsessor adora todas essas pessoas. Eles esfregam as mãos de contentamento quando encontram uma pessoa assim, uma pessoa preguiçosa. Agora, uma que trabalha, que entrega quentinha, aquilo tudo, ele vai para longe. Não, o que é isso? Não é? E às vezes, olha, o Chico tinha resposta para tudo. Não é? Uma senhora queixou-se com ele que estavam roubando os ovos das suas galinhas poedeiras no quintal da sua vizinha, Pedro Leopoldo. Encontrando a vizinha chorosa, com o propósito de alegrá-la, o Chico, descontraído, disse: minha irmã, é melhor que lhe furtem os ovos que as galinhas. Esse nosso amigo tem sido muito complacente com a senhora, pois as galinhas lá de casa já sumiram todas. Ele levou todas do Chico, não deixou uma. Nizam Guanás, que foi o Papa, e é o Papa da publicidade, fazendo um discurso de Paranimbo, ele disse mais ou menos assim:
dando conselho aos jovens: não paute a sua vida nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá como resultado. Quase que diariamente, disse ele, temos conhecimento de criaturas que amam o que fazem serem guindadas ao sucesso e à fama. Todos aqueles que fazem as coisas bem feitas vão ao sucesso. Aquelas cozinheiras, meu Deus do céu, faziam bolinho de bacalhau. Quanta gente aí que faz bolinho de bacalhau, levanta o braço. Dezenas aqui, mais de 20 fazem bolinho de bacalhau. E essa senhora, que era cozinheira de um botequim famoso no Leblon, simplesmente ganhou tanta fama pela qualidade, pelo amor que colocava naquilo que fazia, que hoje é dona de 3 bares na Zona Sul, junto com 2 sócios. Ficou famosa, porque amava o que fazia, e por amar o que fazia, fazia bem. Entendeu? Então o publicitário disse, né? Agora, quem pensa só em dinheiro não chega lá. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler não matou 6 milhões de judeus por dinheiro. E Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E geralmente os que só pensam nele não o ganham, os que só pensam no dinheiro, porque são incapazes de sonhar, gente. Primeiro é preciso sonhar para chegar ao resultado. E tudo que fica pronto na vida foi construído antes, aqui na nossa cabeça, no nosso sonho, no nosso desejo, no nosso amor, na alma. Pensar em realizar tem trazido mais fortuna do que pensar em fortuna. E ele deu um conselho: pense no seu país, porque principalmente hoje, pensar em todos é a melhor maneira de pensar em si. Afinal, é difícil viver numa nação onde a maioria morre de fome e a minoria morre de medo. É difícil. Não mais, no mais, não seja morto que eu te vomito, falou Lisandro Anais. É exatamente isso que está escrito na carta de Laodiceia, no Apocalipse: seja quente ou frio, não seja morno, que eu te vomito. É preferível o erro à omissão, o fracasso ao tédio, o escândalo ao vazio. Porque as pessoas mornas, elas estão centradas, fazem tudo exatamente igual, sem a mesma condição. E já o frio e o quente não, ele vai para um lado, vai para o outro, mas ele erra, mas faz. Já vimos grandes filmes e livros sobre tragédias, tristeza e fracasso. Agora, ninguém narra o ócio. Vocês já viram? Se fizer uma novela só narrando o ócio, o tédio, a acomodação, não fica o mesmo ar. Então, gente, a acomodação, não fazer o remanso. Fuja das pessoas, disse ele, que nos bares fazem coisas fantásticas. Toda sexta-feira de noite, já viram isso? Depois do quinto ou do sexto chopp, eles fazem coisas fantásticas. Tem planos para consertar o país, para consertar a cidade, tudo. Agora, só dura sexta, sábado e domingo no máximo. Segunda-feira de manhã eles esquecem tudo que prometeram fazer ou que pensaram em fazer ou aconselhar. E no meio espírita, nós observamos a maioria dos leitores, uma expressiva parcela de espíritas que só gosta de romance. Haja vista os livros psicografados atuais, 90%, 80% são de romances. Não tem mais livro técnico, como tinha livro de André Luiz, de Emmanuel, até porque, gente, nós precisamos primeiro digerir esses livros, e o povo está esperando uma novidade, entre aspas, está esperando um novo livro psicografado, entre aspas, para se animar a servir, a sair do morno, a sair do tédio. Não tem nada novo. Gente,
Conheci oradores que não iam a Uberaba naquela fase que o Chico recebia carta dos jovens para as mães. Ah, não, hoje o Chico está recebendo só água com açúcar, porque aquela fase de Emmanuel André Luiz deu uma parada para depois entrar os livros de consolação dos jovens que desencarnaram. Só pode dizer isso quem não foi mãe e não perdeu um filho violentamente, acidentalmente. O consolo que aquelas páginas davam, ela de se ver, era como se fosse um balcão dos Correios, todas as pessoas, era como se fosse um balcão dos Correios na guerra. Eu assisti muitas vezes o povo esperando a carta do filho querido, da filha amada. E uma carta que vinha era consolo, resignação e esperança para todas as outras mães, porque sabiam que na próxima vez provavelmente iriam receber a sua carta. E um dia o Chico estava psicografando uma carta de um jovem e a mãe foi um rapaz que suicidou-se e a mãe do rapaz estava do outro lado da mesa. Uma amiga, que no final elas acabavam fazendo amizade, viu que era a carta do filho da outra e fez sinal dizendo que era o seu filho. A mãe começou a gritar e o garoto que estava dando a mensagem começou a passar mal também, ficar inquieto. E o Chico disse que o braço começou a pesar e começou a doer. E falou para Emmanuel: eu vou parar de psicografar, está doendo muito, está pesando. E Emmanuel perguntou: escuta, Chico, você quando come o garfo pensa? Não, então continue dando a mensagem, porque ela precisa ver essa mensagem para não suicidar-se. E ele continuou, não é? Então, gente, estudar dá trabalho. Estudar, pesquisar, meditar, dá trabalho. Dá trabalho, tem que raciocinar, tem que se disciplinar, tem que gastar horas para isso, não é? Então a ignorância e a alienação voluntária tornou-se um refúgio seguro. Porque não há nada mais cômodo e mais sem vibração, sem movimento, do que a ignorância, do que o acomodado, do que o comodista. O comodista não tem problema nenhum. Ele está lá na cadeira macia de balanço, o ar ligado, vendo o canal de televisão, e no dia seguinte é a mesma coisa. E ele repete isso uma vida inteira. Quando desencarna: e aí, companheiro, o que fizeste? O que ele vai dizer? Se for espírita, não há o que dizer, não é? Porque não saber é melhor para se viver. Pois, na medida que aumenta o conhecimento, aumenta também o sofrimento e a responsabilidade. É gravado por uma permanente sensação de impotência diante de tudo. Não vale a justificativa, pois, seja como for, queiramos ou não, conscientes ou não, fazemos parte de um imenso condomínio chamado universo, no qual se insere um condomínio menor chamado terra, outro condomínio chamado nação, estado, cidade e o próprio bairro onde moramos. Estamos todos ligados a tudo, interdependentes, interagentes e interatuantes. Sem boas atitudes, apenas aumentamos a taxa de sofrimento em nós e retardamos a hora de sermos um pouco mais felizes aqui mesmo e agora. Tinha um senhor que botou o nome do cachorro dele, vamos dizer, Maurício, que era o nome do vizinho. Maurício vai deitar, Maurício vai dormir. E o vizinho, quando soube daquilo, não gostou, né? Botaram um nome no cachorro e parou de falar com o vizinho. O vizinho se tornou espírita, viu que realmente não foi o melhor nome, porque no meu tempo o nome de cachorro era Pretinha, Bolinha, Rex, né? Hoje não, é nome famoso, até dos nomes, né, de pessoas, Joyce, James, não sei o que, mas antigamente não, era Rex, Bolinha, Pretinha. Então, sabe o que ele fez para resolver esse problema?
Ele varria a calçada dele e a do vizinho. O vizinho parava, olhava e esse cara é esquisito, olha só. Está varrendo a minha casa, minha calçada, acho que ele agora espiritismo deixou ele meio doido. Mas ele não se importava, ele varria. Então ele ganhou, ele quebrou aquele gelo, aquela animosidade com um pequeno gesto, gente. O que ele teve? Uma atitude que tem peso, tem força, não é? Doutora Bezerra diz, no livro Ceareiros de Volta, o livro de todo escrita de GT na cabeceira, Jorge Teiner, já leu várias vezes, né? Não tem Ceareiros de Volta? Não tem, Jorge. Mas vai ter, a livraria vende. Psicografia do Valdo Vieira. Não sigais descuidosamente, compassai movimentos ao ritmo da ternura, no trato de todos os prisioneiros da provação, que nem mesmo se percebem no sofrimento maior. E ele traz um elenco, gente, olha só, que às vezes entra na missaiana e a gente passa e não olha para essas pessoas, não sente o sofrimento deles. E ele fez um elenco, crianças que durante o dia engolem a poeira alegremente e à noite entrebatem os próprios dentes sob o vento gelado a tremer sem sentir. Escolares sem escola, alentando os vermes que lhes comem vorazes as entranhas anêmicas. Mocinhas que fogem de pensar nos problemas que lhes retalham a vida, cantarolando a modinha antigramatical. Rapazes analfabetos, que conhecem a moradia pela forma dos edifícios e as cédulas pela cor. Operários tuberculosos, que vomitam sangue no intervalo dos seus próprios serviços. Colonos que enganam o estômago famulento com porções de água salobra, em choças, sem espaço, sem ar e sem luz. Nós tínhamos lá na Vila Sapê uma senhora, Dona Teresa, ela morava num quarto que não tinha janela, só a porta. Ela tinha asma brônquica, conheceu ele? Lembra dela, Dona Teresa? E ela toda sábado, rindo, com a tosse que não acabava, infinita. Eu xaroplasma, pedia xarope. Mas nós fomos ver o fogão dela, era dentro do quarto que ela dormia. E era lenha, então a fumaça, você tinha que fazer assim, para ver a Dona Teresa a 1,5 metro de você. E aquela fumaça, claro, só podia fazer mal a asma, a bronquite, sei lá, a gripe que ela tinha. Agora, a gente pegava o fogão, botava do lado de fora, no sábado seguinte o fogão estava do lado de dentro e ela rindo, pedindo xarope para a asma, para a bronquite. Quer dizer, então, a Adriana já desencarnou, já deu mensagem aqui, alegre da vida, feliz, já sem a asma, e não pediu xarope para a bronquite, não. Lidadores que aceitam as doenças mais graves por férias forçadas para quebrar a monotonia. Irmãos nossos que a obsessão escraviza a garrafa. Homens precocemente envelhecidos que conversam sobre os mesmos assuntos há 10 anos. Eu às vezes noto que eu compro o mesmo caso 2, 3 vezes, aí eu me policio, viu? Porque é da natureza humana, a gente não esquece a anedota, mas esquece quem contou. Isso é natural. E ele conclui, doutor Bezerra, enquanto respirarem semelhantes companheiros padecentes que esperam e se desesperam perto de nós, quais figuras humanas a se esfumarem na margem do caminho que perlustramos, é natural que a alegria perfeita fuja de nós. Sombra do burro. Certa feita, numa assembleia pública em Atenas, Demóstenes, o maior orador grego, viu-se aculpado pela turba impaciente que fazia menção de retirar-se, sem ouvi-lo. Então, elevando a voz, disse que tinha uma história interessante a contar. Assim obteve silêncio e atenção, e ele começou a contar a história. Certo jovem, precisando ir
de sua casa até Mégara, uma outra cidade, durante o auge do verão, alugou um burro, pondo-se a caminho. Quando o sol ficou a pino, ardentíssimo, tanto o moço como o dono do animal, alugado, começaram a disputar a sombra do burro. E um puxava para um lado e o outro puxava para o outro. Não, mas eu aluguei o burro e junto dele veio a sombra dele, disse o homem. Não, você alugou o burro, mas a sombra do burro, que o burro é meu, a sombra é minha. E ficaram os dois discutindo, puxando para lá e para cá, e começaram a empurrar-se mutuamente, até que Demóstenes, que conhecia as coisas, fez menção de retirar-se. Levantou-se e fez menção de retirar-se. A multidão protestou, desejosa de ouvir o resto da história. Foi então que o prodigioso orador, erguendo-se em toda a sua altura e encarando com firmeza o auditório, declarou a voz trosvejante: atenienses, que espécie de homens sois, que insistir em saber a história da sombra de um burro e recusais tomar conhecimento dos fatos mais graves que vos dizem respeito. Só então pôde fazer o discurso que pretendia para um auditório envergonhado e atento, que ficou sem saber o fim da história da sombra do burro. E não vos conformeis com este mundo, disse Jesus, mas transformai-vos, disse Paulo aos Romanos 10. Olha só, gente, não é batendo, não é pregando, não é atacando pela palavra, não, é pela nossa transformação. Não vos conformeis com este mundo, como? Transformando-se. Atitude, mudando a sua atitude para uma atitude cristã, para uma atitude melhor. Foi Jesus que disse. E Emmanuel comentou: o apóstolo não nos pede rebelião e gritaria, violência e discussão, solicita-nos simplesmente a nossa transformação, ou seja, a nossa mudança de atitude. Não importa que as pessoas não nos entendam, muitas vezes, não é? Teve um senhor que saiu com a mulher de férias, e ele tinha se tornado espírita recentemente, e falou: olha, eu ando meio sem paciência com a minha mulher, agora eu vou aproveitar essas férias, eu vou fazer tudo que ela quer, eu vou, enfim, vou atendê-la. Então ele odiava o museu, ela queria ir no museu, lá iam os dois para o museu. Ele odiava a novela, ela queria ver novela, sentavam os dois vendo novela. Enfim, ele odiava shopping, e ela sabia de tudo isso. Ela queria o shopping, lá iam os dois ver, passear no shopping, né? Ele odiava o jogo do Fluminense, porque ele era Flamengo, graças a Deus. Então, ela queria ver o jogo do Fluminense, ele também via o jogo do Fluminense. Bom, agora eu não sei se ele ia querer ver, né? Então ela começou a chorar um dia, quando faltavam poucos dias para terminar as férias. Ele começou a vê-la triste. O que houve, minha filha? Você está triste por quê? Eu estou te atendendo em tudo que eu posso. Não. Deve ter alguma coisa errada. Você apanhou meus exames na semana passada e você mudou tanto, você se transformou em relação a mim. Deve ter alguma coisa errada desse exame. Eu estou prestes a morrer, meu filho, pode falar, não tem problema não. Quer dizer, ela achou que a transformação dele com relação a ela é porque o exame dizia alguma coisa ruim, que ela iria desencarnar, não é? Então, gente, não sejamos conformistas. Um apelo para os espíritas: sejamos conformados e não conformistas. Existe uma diferença entre uma e outra palavra. Há conformação e conformismo. Não confundir os dois estados da alma. Emmanuel é que fala. Conformismo é submissão, omissão. Quer dizer, a criatura se acomoda às aberturas da vida. Há discípulos conformados e conformistas.
Os primeiros são os fiéis às disciplinas e ao compromisso assumido, os conformados. Já os outros, os conformistas, dançam conforme a música, como se diz, deixam estar, deixam ficar como está, para ver como é que fica. E muitas vezes perdem uma encarnação inteira. Adaptam-se mecanicamente às convenções da vida, às ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas, diz Emmanuel. Todas as grandes religiões afirmam, interessante isso, a onipresença de Deus no universo. Não obstante, todas consideram o mundo criado por Deus como profano. Já repararam isso? Quer dizer, o mundo que foi criado por Deus é a casa do diabo, quem manda é o diabo, ele ataca todo mundo, não é? E faz incessante caçada das almas de Deus. É uma contradição. Aliás, o inferno pagão é mais suave do que o inferno cristão. O inferno pagão está lá o homem empurrando aquela pedra que não sobe nunca, né? Ele bota lá em cima, a pedra volta, ele bota lá em cima, ela volta. Já o inferno cristão não, além de ser aquele ambiente quente, né, aquele desagradável, tem um diabinho lá chuchando a pessoa, perseguindo os bons, para que eles mudem, não é? Então, gente, é uma solidão, é uma constante nos consultórios dos psiquiatras e analistas. A vontade de estar só. Em muita gente é um sentimento de esquiva. As pessoas evitam sair de casa. Hoje até a pizza pede pela internet. Então disse uma pessoa, acabo de comprar uma TV a cabo, acabo de entrar na solidão a cabo. Que comprou a televisão. Agora, eu acho que é preferível ser antes mal acompanhado do que só, não é, Marinete? Antes mal acompanhado do que só. Porque o cara só é triste. A solidão, gente, não é boa para ninguém. Então vamos ficar mal acompanhados, arengar, discutir, reclamar, mas estamos acompanhados. Estamos aprendendo lições que um passa para o outro. O povo aí Rio que sabe bem dessa história, né? Conhece bem, né? Conhece bem. Então, gente, viver mal acompanhado, viver hoje, gente, com um parceiro ou uma parceira, na época atual, é quase um atestado de competência. E não é para qualquer um, não. A gente tem que aprender. Olha, eu tenho um amigo que quando a mulher começa a reclamar dele, sabe o que ele faz? Canta. Ele canta. Aí derruba. Não é que... E um começa a gargalhar. E na medida que ela aumenta o nervoso, ele gargalha mais alto. Olha, experimentem fazer isso, viu, Diabético? Experimenta fazer isso, vai dar certo. Gargalha mais alto, e aí ela vai gargalhar junto com você. Ah, você é um banana, um idiota, só sabe rir. É isso mesmo, você acertou. E aí a discussão acaba aí, olha, gente. Na internet tem os solidários que procuram parceiros virtuais. Não substitui o convencional. Até crimes e violências a gente hoje ouve nessas pessoas da internet que procuram parceiros virtuais, não é? São pessoas que procuram a internet como maneira de manter a privacidade, mas não é garantia de afastamento da solidão. Então, gente, vamos chorar um pouco com um mundo melhor? Vamos fazer um sonho agora, todo mundo junto, olha só. Onde a TV deixará de ser o mais importante membro da família. Onde vamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Onde o mundo não vai estar em guerra contra os pobres e sim contra a pobreza. Ninguém vai morrer de fome porque não haverá ninguém morrendo de indigestão. Não haverá noite que não seja vivida como se fosse a última, nem dia que não será vivido como se fosse o primeiro. A religião deixará de ser mero formalismo, uma obrigação, algo como a obrigação de entregar a declaração do imposto de renda ou licenciar o carro anualmente.
quer dizer, artificial. Num curso de mestrado não vale responder, viu? Sônia. Num curso de mestrado, o professor perguntou aos alunos: se vocês fossem para uma ilha deserta, qual o livro que levariam? E uns falaram: Victor Hugo, Os Miseráveis, As Origens das Espécies, de Darwin. Depois de todos terem se manifestado, o professor sorriu e comentou: uma situação dessas não seria mais proveitoso um manual de sobrevivência? Claro. Então, gente, que tal a gente levar, a partir de hoje, um manual de sobrevivência espiritual para a ilha deserta que nós vivemos, que é o nosso mundinho? Vamos levar para casa um manual de sobrevivência espiritual que chama-se O Livro dos Espíritos. E eu tenho certeza que a gente vai saber sobreviver na selva, que muitas vezes vivemos aqui, não é? E, gente, olha, eu fiquei impressionado. Eu peguei um táxi, o homem tinha um GPS, ele tinha videogame, televisão, ele escutava CBN, ele tinha 3 caminhos para ir para o mesmo lugar, ele apresentava um caminho mais curto, esse, de repente, subia numa favela, não era o mais recomendável. Ele dizia, enfim, 3 caminhos diferentes. E ele todo feliz com aquilo, e aquilo até falava: olha, tem o Bardal ali perto. E, gente, uma moça botou toda feliz nesse celular que a gente, com o dedo, escorrega para um lado e para o outro, ele muda as posições, botou um programa que diz onde tem a blitz da lei seca. Olha a atitude aí. Ah, não, podemos tomar um chope, porque a blitz hoje é lá na Ayrton Senna, a gente sobe a Grajaú, não vai encontrar. Quer dizer, então é um manual de sobrevivência técnica do mundo moderno, que não tem muito a ver com o manual de sobrevivência espiritual, não é, gente? Encabeçando a lista, temos o Livro dos Espíritos, verdadeiro compêndio de técnica de viver. E do espírita, gente, é esperado mais, não é? Do espírita eu vou terminando, porque eu só vou contar uma historinha, porque lá em Juiz de Fora, o garoto chegou para o orador e disse assim: olha, o senhor é o melhor orador daqui. Eu, porque tem tanta gente boa falando. Não, por que eu sou o melhor orador? Porque eu falar pouco. Então eu vou contar uma história e vou terminar. Uma atitude, uma história de atitude, viu, gente? Uma mulher acordou uma manhã, após a quimioterapia, olhou no espelho e percebeu que tinha somente 3 fios de cabelo na cabeça. Bom, ela disse, acho que vou trançar meus cabelos hoje. Assim ela fez e teve um dia maravilhoso. No dia seguinte ela acordou, olhou no espelho e viu que tinha somente 2 fios de cabelo na cabeça. Ela disse, acho que vou repartir meu cabelo no meio hoje. Assim ela fez e teve um dia magnífico. No dia seguinte ela acordou, olhou no espelho e percebeu que tinha apenas 1 fio de cabelo na cabeça. Bem, ela disse, hoje vou amarrar meu cabelo como um rabo de cavalo. Assim ela fez e teve um dia divertido. No dia seguinte ela acordou, olhou no espelho e percebeu que não havia um único fio de cabelo na cabeça. Yes! Ela exclamou, hoje não tenho que pentear meu cabelo. Quer dizer, atitude, gente, é tudo. E é isso que nós precisamos pensar. Será que estamos tendo atitudes espíritas quando passamos daquele portão para lá? Será que estamos tendo atitudes espíritas em casa, junto com aquele problema mal resolvido no passado e que precisamos resolver agora? Não é? Então é um problema de atitude. Somente a atitude é que vai mudar o mundo. Somente a atitude é que vai apressar o 3º milênio, transformar a Terra num mundo de regeneração.
enquanto nós não vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que são as três tríades sinistras que nos paralisam o nosso progresso espiritual e faz com que a gente tenha reencarnações uma atrás das outras, de baixo teor vibratório, se repetindo, porque o progresso fica muito lento. A pessoa sabe que é ciumenta, sabe que é egoísta, sabe que às vezes se irrita facilmente e não faz força para mudar. Não procura mudar. Gente, vamos pensar nisso. Vamos mudar. Então, gente, o desafio é este: a atitude. Mudarmos a nossa atitude, sermos espíritas no centro, em casa, na condução, e mesmo naquela condução cheia de médiuns desdobrados, enfim, e no ambiente social. Aí as coisas vão mudar, porque eles vão nos ver mudados, diferentes. Por que o fulano está diferente? É a maior pregação. O fulano está diferente porque ele é espírita. E isso vale muito. Muita paz, muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência de ouvirem essas mal alinhavadas ideias nesses longos 50 minutos.